Em primeiro lugar, obrigada por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista para a Agenda Cultural 30 Dias do município de Oeiras. Gostava de conhecê-lo um bocadinho melhor. A presença da arte é algo que gostaram na sua vida desde criança? Quando é que se começou a interessar por esta via mais artística? Eu diria que a via artística foi decidida pelo prazer que me dava, porque havia alguma divisão na minha família. O meu pai achava que como era bom a matemática, que eu era para ser engenheiro, mas como também era bom a artes visuais, isso dava-me mais prazer, era mais bom. A balança acabou de pender para aí, com a ajuda de uma professora que tinha, uma professora de desenho, que foi falar com o meu pai, que não sei o que é que ela lhe disse, mas a conversa convenceu o meu pai a ceder. A partir daí foi um caminho, quer dizer, que não era, portanto, era um caminho que tinha a ver com artes plásticas, mas não sabia exatamente como é que iria ser, que foi o caminho que foi-se fazendo, sempre à volta das artes plásticas, mas sem um guião à partida, quer dizer, ou se quiser um guião muito lato, que era só, então tem que ser por aqui, que é a área da minha formação, a partir daqui pode ser ambas coisas. E a sua ida para a Escola António Arroio em Lisboa foi assim um abrir de portas para si? Foi também perceber que havia um mundo do qual eu estava deslocado, não é? Com colegas meus já muito mais avançados, que já tinham noções teóricas e práticas muito superiores às minhas, o que me fez mexer, fez-me voltar, fez-me tentar recuperar, tentar encurtar as distâncias. Isso foi bom, desse aspecto foi bom. E depois foi uma escola de vida, aprendi muita coisa, quer dizer, eu cresci muito, o facto de estar fora dos meus pais, eu fazia todos os dias o percurso de comboio de Vila Franca para Lisboa. Deram uma independência também? Deram. Depois aprendi outra coisa, pela primeira vez estava com um ensino misto, não é? Que era uma coisa que na altura era rara, e portanto, aprendi a conviver com o sexo feminino com a naturalidade de quem está desde de manhã até à noite todos os dias, né? Tive amigas, tive inimigas, dei-me bem, dei-me mal, tal qual como com o sexo masculino. E isso foi um passo importante na minha formação também. Lembra-se de algum trabalho que tenha feito nessa altura, em alguma disciplina que tenha pensado, que se tenha orgulhado, que tenha visto que fez um bom trabalho? A maior parte dos meus trabalhos eu não os revi porque ficaram para a coleção da escola, portanto não tenho esse gosto de ter ficado para alguns trabalhos que eu gostava particularmente e que eram interessantes naquela época, marcavam um período da minha vida, mas não os tenho, tenho muito pouca coisa, mesmo muito pouca coisa, tenho alguma, mas muito pouco. O cartoon entra na sua vida quando, exatamente? O cartoon entra na minha vida porque, digamos que era uma questão quase filosófica. Para que é que serve a pintura? Não é? Ou seja, estávamos num período pré-revolucionário, ou seja, percebia-se que havia uma tensão surda na sociedade portuguesa que ia arrebentar um dia destes, não é? Como arrebentou, e eu pus a questão, porque mesmo que eu, por absurdo, tivesse muito sucesso como pintor, os meus quadros iriam acabar numa sala de estar de alguém com poder de compra, portanto, sem qualquer sentido do ponto de vista da sociedade, sem qualquer interferência. Aí apareceram os jornais com forma multiplicadora, quer dizer, de ter dezenas de milhares de exemplares de um desenho visto pelas pessoas e de alguma maneira, pensava eu, influenciar um pouco os acontecimentos. E foi por aí, depois o caminho foi-se fazendo, não é? Fui ficando e cá estou. Sente então que o cartoon está mais próximo das pessoas também, em relação ao outro? Tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver com a nossa vivência, não é?
Acho que um cartunista acaba por ser um pouco um Mata Brown das coisas que andam à sua volta, das sensações, das frustrações, das irritações, tudo aquilo que nos envolve. Acho que um cartunista absorve isto tudo e transforma isso em desenhos, em crítica e em humor também. No Expresso acaba exatamente por fazer isso, desenhar mais sobre a atualidade. É sobre isso que lhe dá mais gosto? Ou há outras coisas que prefira caricaturar? Eu gosto muito de fazer cartoon. Também gosto muito de fazer caricatura, somente. Gosto de fazer escultura, que foi uma coisa que eu reavi, digamos, no meu percurso. De repente passou a haver espaço para a criação, o prazer pelo prazer. Infelizmente é um desporto um bocado caro, portanto, não faço tanto quanto gostaria, mas tenho feito algumas coisas a escultura. E tenho sempre, com a preocupação, e tem sempre um fio de contacto com aquilo que eu faço nos jornais também. Sempre uma ironia, um gozo que está lá por baixo. É desafiante fazer cartoons sobre o que se passou, o que se está a passar no momento? Ser mais é preciso encontrar forma de fazer, porque há alguns assuntos que são mais delicados, há outros que são ou eram tabu e depois é preciso de fazer com que deixem de o ser. Há questões relacionadas com sexualidade são melindrosas, questões relacionadas com a igreja são melindrosas. De vez em quando é preciso ir à procura dos limites, até onde é que se pode ir, encontrar formas muito criativas de tratar os acontecimentos fugindo a essa pressão, a essa crítica das pessoas, mas conseguindo retratar aquilo que se pretende. Pronto, eu portanto, a mistura sexualidade e igreja é uma mistura explosiva, como ainda hoje se percebe. Eu tive algumas pegas, a mais conhecida é do preservativo no nariz do Papa, que foi discutido no Parlamento. Mas logo a seguir o caso do Padre Frederico, que foi acusado de homicídio de uma jovem na Madeira. E eu lembro-me que estava sob pressão, resolvi tratar do assunto, que era um assunto muito, muito delicado. E eu pus o padre numa posição de oração e rodeado de jovens que estavam ajoelhados, portanto, ao nível do seu baixo ventre. A partir daí cada um interpreta o que quiser, mas não está lá nada, quer dizer, há um olhar de deleite do próprio Padre Frederico, mas eu diria que é um deleite espiritual, ou está moderação. Portanto, há assim alguns gostos que são especiais, que é conseguir, um outro, como deu também relacionado com a sexualidade, que é sempre complicado, o caso da Mónica Lewinsky. Como é que se trata isto no jornal? Enfim, no jornal respeitável, como Expresso. Como é que se trata isto? No entanto, tem que se tratar, porque isto é um assunto, tem que se tratar. É como é beneficioso. Dei muitas voltas, lá encontrei uma solução, que foi encontrar o Bill Clinton deitado, supostamente em fato de banho, e depois há uma ereção, e há uma ereção embrulhada na bandeira americana. E eu chamei-lhe aquilo pau da bandeira. Toda a gente percebeu, toda a gente se divertiu também com aquilo, mas foi a forma de eu escapar, não escapar, quer dizer, de eu conseguir tratar um tema, que era um tema melindroso, até esteticamente podia ser melindroso num jornal como o Expresso, encontrar uma forma de mesmo assim, conseguir dizer. Eu tenho conseguido algumas vezes. Como é que gera depois com a polémica que se cria às vezes em volta dos seus cartoons? Lá está, falar no Parlamento, hoje em dia com as redes sociais. Aqui em Portugal, quer dizer, houve o caso do Papa, que foi um caso mais próximo. De resto, as polémicas que eu tenho arranjado, confortavelmente, têm sido fora daqui, têm sido muito longe. Eu não sou nada consensual, eu percebo que aquilo que faço tem ondas de choque, quer dizer, tem pessoas que aderem
muito àquilo que eu faço e se sentem muito próximas. E tem outras que são críticas e que rejeitam. Eu entendo isso com naturalidade. É saudável. Eu não sou nada, não procuro nada o consenso, não há consenso. Não há consenso porque as pessoas têm convicções muito bem alicerçadas e nem sempre estão disponíveis para enfrentar um olhar diferente. A mim isso não me incomoda, quer dizer, evidentemente a questão do Papa foi aquela que me tocou mais, porque era aqui no nosso país, no nosso território, mas a dada altura desejei, inclusive disso, o que eu desejava era mesmo o julgamento. O julgamento, que é o sítio onde estas tensões se resolvem numa democracia. É um julgamento em que eu digo o que tenho a dizer, a minha defesa, e os outros dirão o que têm a dizer contra o cartoon. Esse pedido não foi aceito. Portanto, isso seria cortar a liberdade de expressão ao artista? ela esteve na calha, ou seja, no setor mais conservador da Igreja Católica que esteve nesta ação, o seu dirigente chegou a dizer que esperava 1 milhão de assinaturas. Portanto, eles fizeram recolha de assinaturas nas missas, chegavam a 1 milhão de assinaturas. Se tivessem conseguido 1 milhão de assinaturas, isso queria dizer que a lei da imprensa iria forçosamente ser alterada. Conseguiram 29 mil assinaturas. E a diferença que vai entre 29 e 1 milhão é imensa. Portanto, acabou por não acontecer nada tão especial. Os seus cartoons e os cartoons no geral acabam por ser então uma eternização da história, vão marcando os pontos da atualidade, quase como... Eu não sei se a história tem espaço para os cartoons, mas quer dizer que eles vão marcando o dia-a-dia, vão marcando os acontecimentos. Agora, não sei se a história tem alguns rodapés para me colocar lá ou não, isso depois se verá, já não será um problema meu. Porquê é que acha que não há espaço para os cartoons? Não sei, quer dizer, então, se haverá, não tenho a certeza, quer dizer, evidentemente porque a história é sempre feita de balanços. Não sei qual é o balanço que se faz daqui por 50 anos, quer dizer, não sei. Há um balanço, as coisas têm todas um peso relativo. Eu espero ter direito a algumas notas de rodapé. Para aquilo que fiz, espero ter direito a algumas notas de rodapé, mas o tempo dirá, não vivo nada obcecado com essa ideia, pronto. Será o que tiver que ser, eu faço aquilo que tenho a fazer o melhor que posso e sei, e depois a futuro, logo se vê quem chegar a ver, não é? No seu trabalho do dia-a-dia, lá está, faz muito cartoons sobre a atualidade. Como é que é o seu processo criativo? O que é que idealiza primeiro na sua cabeça? Costuma fazer uns rabiscos primeiro? Olha, eu primeiro, a não ser que seja uma caixa, uma coisa de qual maneira importante que seja irrecusável, a não ser isso, que é um caso muito excepcional, eu só quero aquilo que o meu leitor tem. Quero ter os dados que o meu leitor tem. Porque eu quero ser eficaz, ou seja, ainda por cima eu dificultei o caminho, com prazer, deixei de ter texto. Que eu tenho um título que pode induzir, mas não tenho mais do que isso. Portanto, é um discurso complexo. Portanto, eu quero ter a informação que o meu leitor tem, que é para eu poder jogar com ela. E pronto, o que é que eu faço? Eu leio jornais, eu vejo televisão e nada mais do que isso. Eu faço com regularidade, não é? Exato. E ter esta criatividade todos os dias é difícil, acredito. Sabe, eu várias vezes tenho dito que esta história do cartoon é complexa porque o cartoon envolve 3 tipos de conhecimento, se quiser, 3 tipos de saber. Para um lado, deve ser uma boa manifestação plástica de desenho, porque é um desenho, portanto, como se expressa através do desenho, tem que ser um desenho razoável, aceitável. Depois é também um trabalho jornalístico, conta uma história, uma crónica de um acontecimento
deve fazê-lo com algum saber. E por último, mas não menos importante, deve fazê-lo de uma forma inusitada, que nos provoque o riso ou o sorriso, ou que nos conte a história de uma forma imprevista. O humor tem muito a ver com isso, o humor tem a ver com o imprevisto, com o inesperado. E um cartunista tem que juntar estas três coisas, quer dizer, eu tenho vindo a descobrir que tenho algum jeito para isto, mas se eu não tem sítio nenhum que lhe ensine estas três coisas, que lhe ensine artes plásticas, que lhe ensine jornalismo, que lhe ensine humorismo. Não há um sítio que lhe ensine as três. Portanto, mesmo que você tenha uma ou duas, depois falta sempre o outro. Depois, logo, há quem tenha e há quem não tenha. Eu conheci colegas meus que desenhavam maravilhosamente, mas desenhavam mesmo muito bem. Não tinha mesmo o mínimo senso de humor, porque lá uns desenhos seriíssimos, nunca saíam dali. Aquela coisa, mas tecnicamente inexcedível. Mas não, graça, não tinham graça nenhuma. Não eram capazes de sair daquele discurso de jeito nenhum, distorcer, aumentar. Não eram capazes. Isso não faz deles artistas menores, faz deles é pessoas com pouca vocação para este lado do desenho humorístico. Não? Podem continuar a ser grandes artistas noutras manifestações de arte plástica. Onde é que o António vai buscar inspiração? Para... No dia a dia, a vida, como disse, eu leio os jornais, vejo a televisão como as outras pessoas. E depois é uma coisa que é preciso ter um bocado a escrita em dia, ou seja, um cartunista deve, do meu ponto de vista, deve ter a escrita. Quando eu digo escrita em dia, quero dizer o quê? Quer dizer que deve ter as ideias relativamente arrumadas sobre a história recente e a história menos recente, porque nós muitas vezes somos obrigados a reagir à queima-roupa. Ou seja, há um acontecimento, você tem que fazer, não pode estar à espera de 37 análises, não sei quantos desafios, não pode, tem que fazer. Há muita intuição nisso também, há muita intuição, e tem que haver esse conhecimento histórico que possibilite que a intuição não falhe muito. Porque a intuição também tem que ser municiada, tem intuição, mas tem que lhe dar dados, tem que ter algum conhecimento das sequências históricas que levam a acontecer algumas coisas. E isso depois reflete-se na forma como o António vai desenhar? Claro. É a partir dessa intuição que se chega a soluções plásticas, se chega a soluções de cartoon, não? Sai sempre à primeira? Nem sempre. O processo criativo é um processo estranho. Acontece felizmente pouco, mas acontece, sei lá, a meio de um percurso, eu descrever daquilo que estou a fazer, não é por aqui, e ter que mandar um desenho para o lixo e ir fazer outro, ou, que também acontece, estar a fazer um tema, um desenho sobre um tema, e de repente há um tema que se sobrepõe, digo, mas eu não posso deixar de fazer sobre o outro tema, então este está desatualizado, já não serve. Há coisas deste tipo. A coisa mais estranha, se quiser, que me aconteceu foi o Gorbachev. O Gorbachev, quando entrou na cena política, um líder fantástico, e nós nessa altura pedíamos os jornais pediam as fotografias à Novostny, à agência soviética. E eles mandavam as fotografias, mas ele limpava-lhe a mancha que ele tinha na cabeça, tudo limpinho. E nós víamos o homem na televisão, sem maquilhagem, tinha lá a mancha. Se achar graça àquilo, então criei um cartoon que era a partir da mancha, mas depois andei com o cartoon dentro do bolso, enfim, só a dizer, andei na gaveta, algum tempo até eu achar, mais uma vez a intuição a funcionar, eu achar que as pessoas já tinham percebido que ele tinha uma mancha. Foi ao fim do tempo em que eu achei, enfim, arbitrariamente eu achei que as pessoas já sabem que ele tem uma mancha, então fiz o cartoon, publiquei o cartoon que era a mancha sob a forma do mapa mundi. Esse é um caso raro, que andei sei lá, talvez 3 meses com o desenho na carteira, com o desenho na gaveta. À espera do momento certo. À espera do momento em que me parecesse que as pessoas já percebiam que ele tinha aquela mancha. Iam compreender melhor depois do seu cartoon? Iam compreender, não é uma questão de compreender melhor. Se não compreendesse, aquilo ficava... Se não tivessem
a ideia de que ele tinha uma mancha, que ele não fazia sentido nenhum. Se eu desenhar uma pessoa, digamos, sem mancha nenhuma, meter-lhe uma mancha na cara, mas o que é que este homem está a fazer? O que é que ele quer dizer com isto, não é? Ora, se ele tiver uma mancha, ou se as pessoas tiverem consciência disso, aquilo pode ter outro sentido. E foi o que aconteceu. Há bocadinho falava do julgamento, a que depois não chegou aí, que depois cancelaram, mas na sua opinião considera que a liberdade de expressão pode estar cada vez mais em causa? Pode, tem estado. Tem estado, os jornais a fechar, jornalistas, cartunistas despedidos, uma repressão maior, mesmo em sociedades que tradicionalmente tinham uma boa liberdade de expressão. O caso dos Estados Unidos é paradigmático. Portanto, o ambiente não é bom. Depois há uma concorrência complicada com a internet, com os elementos digitais. A imprensa em papel tem vindo a perder influência. Acho que as novas gerações já leem no computador e o papel vai perdendo terreno e os cartunistas vão perdendo terreno, porque é assim, dir-me mas os cartunistas também podem desenhar na internet. Verdade que sim, podem e fazem. Só que na internet, que é um meio fantástico para divulgar coisas, inclusive esta Bull Press Cartoon é muito divulgada na internet e eu não conheço isso, mas é uma faca de dois gumes. Por outro lado, não possibilita que um cartunista tenha uma carreira, digamos, continuada e sustentada. Porquê? Porque ou não paga ou paga simbolicamente. As pessoas não podem viver dessa maneira. Portanto, não pertencia a nada. Portanto, o saldo não é positivo. Quer dizer, apesar de ser um grande elemento difusor de coisas, nomeadamente de eventos, mas não possibilita uma vida profissional. O panorama em Portugal também não é bom? É igual aos outros, sendo que a nossa imprensa sempre foi mais pobre, portanto, não... A sobrevivência da imprensa é complicada, porque nós temos um mercado pequeno. O mercado é pequeno, o mercado publicitário também é pequeno, os custos de produção são equivalentes aos outros, à exceção talvez dos ordenados que são mais baixos. Tudo o resto, a pasta de papel é tão cara como os outros, ou talvez até mais. A eletricidade, a energia, portanto, é mais cara ainda. Nós não temos economia de escala. E, portanto, quando um jornal custa mais ou menos ou aproximadamente a mesma coisa, e um tira 100 mil e outro tira 300 mil. Andam sempre a dizer que a imprensa em papel vai acabar, a cada década quase que dizem isso. Qual é que é essa? Ela é resiliente, ela tem sido resiliente, mas não está a crescer, isso é evidente. Não está a crescer de todo. Eu acho que tenho uma teoria sobre isso. Acho que vão restar, e bem, as publicações semanais, quinzenais, mensais até, que representam reflexões sobre as coisas, não representam a espuma dos dias. A espuma dos dias a televisão é melhor, porque eu vejo à noite uma coisa na televisão que depois vem no jornal da manhã do outro dia, quer dizer, e não é espaço. Não é o espaço de um cotidiano fazer a reflexão sobre as coisas, enquadrar as crises, os problemas, mas é uma coisa que um semanário pode fazer. Pode e deve, um semanário, um quinzenário, como quiser. Acho que essas publicações que têm essa periodicidade de semanários, quinzenários, mensais, podem, de facto, sobreviver e terem sentido, porque se escapam à espuma dos dias e representam uma outra camada, novidade. Outra camada de reflexão, de estudo, de enquadramento histórico, que um jornal diário não tem tempo para fazer. Portanto, acho que os jornais diários vão estando sempre com uma vida muito ameaçada. Os semanários talvez consigam, mas vamos ver. A inteligência artificial traz
Isso é uma grande confusão. Nem sei o que é que ia dizer sobre isso. Porque eu acho que isso subverte a criatividade humana em alguns aspectos, e no aspecto criativo também. Eu que organizo um salão, estou preocupado com isso, porque estas pessoas são enganadas sem saber, percebe? Estou a premiar um desenho em que o autor tem muito menos mérito do que aparenta ter, porque tem uma mãozinha invisível por trás, quer dizer, isso subverte muitas coisas. Estou preocupado com isso. Não é que seja contra, em absoluto, a inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial pode nos dar grandes e boas coisas. Mas como tudo, os detentores desses meios é que vão beneficiar. Como aconteceu com os computadores, por exemplo. Se repara, os computadores entraram em cena. A organização que mais beneficiou, para além dos privados, mas a organização que mais beneficiou dos computadores foi o fisco. Porque cruza a seu favor toda a informação, baterias de computadores. Não. Com a inteligência artificial, temo que vai acontecer o mesmo. Quem tem os meios vai utilizá-los a seu favor. E não sei se sobra muito para a população em geral ser beneficiada com isso. Espero que sim, mas não sei. Ora, é evidente que há áreas em que podemos ser claramente beneficiados. A medicina, por exemplo, é um dos casos. A própria física. Nas artes, eu acho. Se já há fotografias em inteligência artificial que ganham prémios... É muito complicado. Fotografias, vídeos... Há coisas, repara, e há coisas que nós estamos a ser excessivamente permissivos. Por exemplo, a utilização da imagem e de uma voz que imita a voz de uma pessoa na internet isto tem que ser penalizado. Você tem que ter direito à sua imagem, mas você não pode. Alguém não deve poder utilizar a sua imagem e a sua voz para dizer o que apetecer, que você não disse. Quer dizer, isso está a acontecer todos os dias, está a acontecer isso com figuras públicas. A desinformação é cada vez maior também por causa disso. Exato. Portanto, só as fake news, as chamadas fake news, em relação a acontecimentos concretos, e depois estas coisas que andam também à volta da mesma coisa, que são falsas na mesma. E que eu não percebo como é que não percebo como é que não se consegue penalizar esta gente que faz isto. Não é possível. Eu já vi coisas idiotas do Presidente da República, de outras pessoas. Coisas que são ditas que eles nunca disseram. Isso não pode acontecer. Mas o nosso presente é esse. Estamos aqui para esta entrevista precisamente porque o World Press Cartoon vai estar aqui no Palácio Anjos, em novembro. É um dos fundadores? Não sou, no caso, não sou diretor do salão. É o diretor do salão só. Só, entre aspas. Inventei a criança e agora sou diretor daqui, mas não sou, não. Mas é um problema, portanto, como agora voltando aqui, o facto de termos um salão aberto a todo mundo traz hoje uma exigência muito maior e uma insegurança grande se eu estou a premiar alguma coisa que não tem tanto a ver com o talento do autor, mas de uma entidade chamada inteligência artificial que lhe fez o trabalhinho de casa, ou pelo menos boa parte do trabalho de casa. E isso não é claro. Uma coisa que nunca vai conseguir detectar. Ou hoje em dia já estão mais atentos a isso e tentam procurar de alguma forma. Repara, nós estamos mais atentos, sobretudo, em relação ao problema que isso representa. Mas como estamos a falar de coisas que se manifestam de uma forma criativa, você não tem forma para analisar. Um dia são umas manchas, outro dia são umas fotografias, outro dia são... Não há... São ideias que depois criam alguma coisa. Exato, portanto você não tem uma forma para pegar naquilo. É sempre muito perigoso, não é? O que nós estamos avisados é que estamos perante um terreno um pouco movediço. Que não quer dizer que não sejamos enganados, mas fazemos um esforço para não ser. E para quem não conhece, o que é o World Press Cartoon? Deixe que eu O World Press Cartoon é um salão que nasceu em 2005. Tem a ver com a experiência que eu tinha tido de outros salões fora daqui. Fomos bastante influenciados pelo Salão de Montreal, o Salão Internacional de Montreal,
que entretanto acabou. Acabou e deixou-me vazio, quer dizer, há muitos salõezinhos, ali, coisas temáticas, coisas um bocadinho, às vezes um bocado idiotas, com temas um bocado idiotas. Mas o salão de imprensa, que seja o retrato daquilo que vai ser publicado na imprensa, deixou de haver, não havia. Eu ocorreu-me, face à experiência que tinha acumulado, que era capaz de fazer, desde que tivesse os meios para. Felizmente, a dada altura, os meios apareceram e fez-se. Depois tivemos algumas fragilidades pelo caminho, porque não encontramos uma casa, ou melhor, encontramos várias casas, saímos de um. Portanto, isto é um salão que é sempre deficitário, ou seja, não gera receitas para se pagar a si próprio. Ponto. Portanto, estamos sempre dependentes do poder político, da autarquia, sobretudo da autarquia, que é a única que tem, esse é o nível de poder que tem estado connosco, ao poder autárquico. Mas o poder autárquico, houve casos em que perdemos o apoio porque a força que estava no poder perdeu as eleições, portanto, os que vieram já não se interessaram. Portanto, temos andado assim numa vida que não tem sido fácil. Bom, para começar, não é fácil fazer um salão destes em Portugal. Um salão que tem os melhores prémios do mundo. É considerado por muitos o melhor salão do mundo desta área. E eu sinto-me muito orgulhoso disso. Agora, nós estamos no 20º ano, fizemos até agora 18 salões, houve alguns entregues. E esta é a 4ª casa que temos. Eu espero que por aqui fiquemos. Eu gosto muito deste palácio, eu gosto muito deste sítio. E este salão também precisa descansar. Já chegam as perturbações das fake news e da inteligência artificial. Nós precisamos descansar, ter uma casa onde tudo corra razoavelmente bem, onde tudo seja razoavelmente estável. E depois caminharemos, espero eu, e isso foi dito ao Presidente da autarquia. Gostávamos de culminar isto com a criação de uma casa-museu do Press Cartoon, com o acervo todo dos prémios, menções honrosas e mais os cartunistas que fizeram parte do júri, que também pudessem juntar mais peças à coleção, criar uma excelente coleção de caricatura internacional à volta do Press Cartoon. Esse é um desejo. Qual é que é a importância de haver em Portugal um salão como este e mostrar aos portugueses este tipo de trabalho? Eu acho que é importante que haja um salão como este. Haver em Portugal é um acaso, porque é que eu meti ao caminho e porque eu fui capaz de fazer. Quer dizer, mas não é mais importante este salão estar aqui do que estar em Espanha ou estar na França. Claro, é curioso conseguir aqui neste cantinho, que é mais difícil. É mais difícil porque enfim, circula menos gente relacionada com a imprensa. Mesmo assim, nós vamos ter vários cartunistas que vêm expressamente à abertura do salão. Eu acho que é importante. A caricatura em Portugal tem sido, regra geral, o parente pobre das artes plásticas, ou seja, mesmo a instituição tão formidável quanto a Gulbenkian nunca deu uma bolsa de estudo a um cartunista. Eu tive a oportunidade de dizer isto a alguns administradores da Gulbenkian. Começa a ser a altura de se mudar um pouco o paradigma da aceitação. Por exemplo, em França há um mercado de originais e de reproduções de pequena tiragem. Aqui, sinto eu, as pessoas ainda preferem comprar um péssimo óleo do que um excelente cartão. Porque tem a ver com esses chavões culturais. Tem a ver também com a mentalidade das próprias pessoas. Sim, e esse pito de que o cartoon seria uma arte menor. O cartoon é uma arte menor quando é menor. Quando não é, não é. A pintura é uma arte maior quando é uma arte maior. Quando não é, não é. Quer dizer, nada está a ganho à partida. Quer dizer, nenhuma das artes é maior ou menor à partida. Eu gostaria que o juízo crítico fosse feito de uma forma
mais inteligente, mais sensato, que não houvesse uma criminalização, enfim, atrás de uma arte, logo à partida, a caricatura é uma arte menor. Eu digo que é uma arte menor quando é uma arte menor. Como o António disse, a exposição passa por vários países, tendo mais impacto nos do que noutros, suponho. Como é que é para os próprios cartunistas verem as suas peças expostas? A exposição, ela tem sempre passado cá em Portugal. É verdade que durante alguns anos conseguimos fazer exposições filhas desta grande exposição fora daqui, que era em formato grande, que é o formato total da exposição. Fizemos em Macau, fizemos na Índia, e depois fizemos formatos mais pequenos, o Top 50, por exemplo, que é o conjunto dos prémios Menções Honrosas, os desenhos que o júri considerou os melhores de cada, porque é uma medida mais portátil, digamos assim, necessita de um espaço menor e de menores custos. E fizemos isso em muitos sítios. Agora, estes 2 últimos anos de paragem, digamos que perdemos a embalagem, temos que retomar tudo. Mas dessas exposições dos Top 50, fizemos no Brasil, fizemos no México, fizemos em Moçambique, a Europa quase toda. Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica, Sérvia, Reino Unido. Levámos o World Press Cartoon de volta, em alguns casos, de volta aos países dos próprios caricaturistas. Este ano não há, então, como digo, a paragem de 2 anos, como dos últimos anos, fez-nos perder alguns fios. Não sei se vamos ter exposições no exterior já, mas vamos ter um catálogo excelente, que é o nosso melhor embaixador, que é um catálogo de muito boa qualidade, que é muito bem recebido pelos pares. E recordo uma coisa que me aconteceu uma vez em Atenas. Estava em Atenas numa exposição europeia e há um autor que se aproxima de mim, reconheceu-me, cumprimentou-me e disse-me: o Press Cartoon, fantástico. Para mim é um prémio, o Press Cartoon não é um prémio. E eu, na minha cabeça, funcionava a 200 km a vários. Que prémio, que prémio que este homem ganha, porque eu não lembro. Não. E de repente ele acabou a frase: para mim é um prémio participar, ter esse catálogo. Um dia gostaria de ter mais do que isso, mas participar para mim já é um prémio. Porque é tão contente, tão contente. É um reconhecimento. É o reconhecimento, exato. Depois da perplexidade de não saber qual era o prémio que eu tinha ganho, ele acaba a frase desta maneira. É isso, e é depois o gozo de... sei lá, eu... para a semana vou a um grande salão em França. Não é um grande salão qualitativamente, mas é um grande ponto, um excelente ponto de encontro de cartunistas. Chegam a ser à volta de 200. E é bom ser reconhecido pelos outros. E agora, neste caso, que vai já para a semana que vem, as pessoas vão tentar saber novidades, quando é que vai ser, como é que vai ser. Eu levo na minha bagagem alguns cartazes desta exposição para lhes impulsar o apetite. E estou em crer que muitos virão, porque também vindo a Lisboa, voos low cost baratos, e depois isto é Lisboa. A Lisboa não sendo. Você tem transportes para vir de Lisboa para aqui. É fácil a estes cartunistas inventarem um fim de semana com voos para Lisboa e virem aqui ver a exposição. De certeza que vai. Alguns vêm já para a inauguração, mas durante os meses da exposição vão vir muitos mais. E isso também é muito bom para mim. Porque noutras alturas e noutros sítios a exposição não é assim tão visitada. Quer dizer, nós temos sempre... Tínhamos, agora vamos ver o que é que conseguimos fazer. Tínhamos a transmissão, tínhamos o World Press Cartoon na Euronews, uma reportagem que eles faziam sobre a exposição. Vamos ver se fazem, vamos começar o convite novamente. Mas estes 2 anos de paragem, a Euronews também mudou muito. Não sei o que é que vai acontecer. Vamos tentar tudo. Ao longo dos anos, The World Press Cartoon tem sentido uma evolução nos próprios desenhos. É muito à atualidade, não é? Vamos ver, nós temos 3. O World Press Cartoon tem
tem três modalidades. Uma é claramente ligada aos acontecimentos políticos concretos, que é o cartoon editorial. Tem a ver com coisas concretas que se passaram. Depois tem o desenho do humor, o gag cartoon, que é uma coisa que tem a ver com a vida, mas não de uma forma tão direta, de uma forma mais indireta. Também reflete a vida, mas não é o acontecimento A ou o acontecimento B. É, sei lá, a paz em geral, mas não é a guerra no sítio A ou no sítio B. São coisas desse tipo. Pandemia, portanto, coisas que nos afligem. Até mesmo no plano moral, os casamentos, os divórcios, essas coisas todas. Se vai no gag cartoon. E depois tem uma última modalidade, que é, enfim, pelo menos à partida, é menos envolvida com a realidade envolvente, que é a caricatura. Caricatura stricto sensu, ou retrato caricatural. E essas três concorrem à igualdade de circunstâncias. Há 3 prémios para cada uma destas categorias. E depois, dos primeiros prémios de cada uma delas, vai sair o grande prémio. Vai haver uma última discussão e votação de onde sai o grande prémio. E esse será o grande vencedor de um ano. Enfim, isso não vale muito, mas do ponto de vista curricular vale. Os autores ficam agarrados a isso, que é uma peça importante para o seu currículo. Houve algum que eu tenha marcado ao longo deste percurso? Deverão ser muitos, mas... O que tem sido bom disto é que eu criei novas amizades. Amizades de gente que se dedica a um trabalho parecido com o meu, que sente as coisas de uma forma que me é familiar, e isso é muito bom. Eu ganhei uma nova família, uma família de desenhadores que eu faço parte. Não é? Salientar um ao outro, pode-se fazer, mas passaram por aqui desenhadores fantásticos, passaram e passam. E também há outros menos fantásticos. Há de tudo. Há de tudo. Tudo não há, porque nós tentamos fazer uma grelha em que tentamos não permitir desenhos de muito má qualidade. Eu acho que uma exposição destas, para além de ser um elogio à qualidade, também deve ter um lado, digamos, pedagógico, que nos ensina que se pode ter qualidade em vários estilos, de várias formas. Esse também é um dos papéis que eu acho que o Old Press Cartoon deve ter. Haver diversidade. Sim, diversidade em qualidade. Portanto, enfim, tentar passar isso para o público, que isso é possível. E, portanto, cá em baixo temos muitos desenhos que são rejeitados. Este ano abrimos um pouco o regulamento e vamos continuar com ela em aberto, porque houve muita gente que deixou de desenhar na imprensa, ou foram despedidos, chatearam-se, ou aborreceram-se, foram fazer outras coisas, e eu tive receio de depois ter aqui uma coleção de desenhos que não me permitisse escolher, digamos, na parte superior de qualidade dos desenhos. Então passei um desenho por categoria, que era o que estava estabelecido, para 2 desenhos por categoria. Portanto, abriu-se mais. É evidente que há alguns autores que têm 6 desenhos, têm 2 em cada uma das categorias, que são de facto muito bons. Mas isso deu-me uma garantia de que a qualidade média não baixa. Mesmo com muitas falhas de autores que deixaram de desenhar a imprensa, a qualidade média mantém-se. Com este pequeno truque de passar de 1 para 2 desenhos, a qualidade média mantém-se e estou convencido que a exposição aqui, neste bonito espaço, que é o Palácio Anjo, vai deslumbrar. Nós temos uma forma de expor que também é muito divertida, que é animada. Nós fazemos a exposição muito de acordo com a filosofia do próprio salão. Adaptam ao espaço. Sim. Adaptam ao espaço. Também adaptamos ao espaço por um lado, mas por outro lado adaptamos o processo expositivo à linguagem do próprio salão.
seja, você tem dois tipos de adaptação. Um é à linguagem e outro ao espaço. Esse o trabalho de casa está feito, o projeto da exposição está feito, fizemos várias visitas aqui ao espaço, analisámos, vimos, aprendemos, tirámos medidas, enfim. Agora, a partir daqui, é montar, é fazer, mas ela está toda calculada, a exposição. Na sua opinião, estes cartoons que vão recebendo continuam a ser ainda a forma mais eficaz de crítica social e política? Não, o cartoon não substitui as outras formas de crítica social e política. O cartoon é o cartoon. Agora, que o cartoon é, de facto, uma arma com grande capacidade de crítica, isso é. Não é por acaso que são os mais despedidos. Porque é que as pessoas não podem, mesmo perder, em novembro, virem dar aqui um salto ao Palácio Anjos, ver o World Press Cartoon? Eu estou otimista, sabe? Estou convencido que, por um lado, pela beleza do sítio, para a proximidade, tu ter transportes públicos à porta e por estarmos junto a Lisboa também, com o fluxo extraordinário de turistas que Lisboa tem, e esta é uma exposição internacional, atenção, é uma exposição de leitura internacional. Portanto, suscetível de interessar esse número fabuloso de turistas que nós temos aqui na grande Lisboa, e nós parece um sucesso. Eu estou convencido disso, eu acho que vai ser um sucesso. Estou muito convencido disso. Agora esperar para ver, é sempre a primeira vez aqui no Palácio Anjos, não é a nossa primeira vez, já tivemos outras provas, já tivemos 18, esta é a 17, esta é a 18ª. Portanto, não é bem um nervosismo da primeira vez, mas é um nervosismo de um sítio diferente, mas estou muito convencido que vai ser um sucesso. Tem tudo para ser. O espaço é bonito, está tudo bem. O espaço do evento é bonito, é tudo bom. Tem que ser bom. Obrigada, António. Não? Agora, temos aqui uma rubrica da nossa agenda cultural que é fazer-lhe algumas perguntas assim de caráter de resposta mais rápida. Sim. Digamos assim. Está preparado? Vamos lá. Não sei se lembra disto ou não, mas qual foi o primeiro desenho que se lembra de ter feito em criança? Ou em jovem? O primeiro desenho não me lembro, mas lembro-me de um desenho que, aliás, me deu uma revolta muito grande, que eu participei num salão de infantis e não ganhei porque ninguém acreditou que eu tinha feito aquele desenho. Aquilo não podia ter sido feito para um miúdo da minha idade. Fiquei com uma revolta tão grande, como aquelas voltas dos bichos pequenos. Para mim tinha caído o mundo em cima da cabeça. Eu não sei qual era o desenho, fiquei... E não reconheceram mesmo que era possível Não. ter feito o desenho tão novo? Foi das minhas recordações de infância, que isso trata-se da infância mesmo, é aquela mais importante e mais penosa para mim. Mas não me lembro do desenho em si. Lembro da situação. Há algum cartoon seu que gostasse de ter desenhado de forma diferente, depois de ter sido publicado? Há tantos. Sabe que os cartoons muitas vezes são inacabados, quer dizer, há uma coisa que marca o tempo, que é um telefonema da relação a dizer, o visual está a fechar. Pode, quer dizer, com os anos nós vamos adaptando um pouco a esse ritmo. Digamos, todas as profissões têm os seus... Eu não gosto muito da palavra porque dizer, tem os seus truques, mas não é propriamente um truque, é um acumulado de experiência que nos permite jogar melhor com o tempo. Mas muitos cartões são inacabados, não tiveram tempo para ser acabados. Que pessoa é que ainda não desenhou, mas que gostava de desenhar? Isso é difícil para o longo currículo do António. Mas mesmo assim, há sempre muita gente. Ainda não desenhei este novo Papa, eu normalmente acabo de fazer o passarelo dos Papas, este ainda não desenhei, não, homem, acho que eu vou desenhar mais para a frente. E é um dos casos esse, pode ser esse, mas há uns personagens históricos que eu não desenhei, gostava de ter desenhado.
Há uns tempos houve uma exposição que eu tenho que tentava fazer da Figueira da Foz, alguém perguntou, tinha vários escritores, alguém e não tem o Almeida Garrett, não tem, portanto, o leitor, o espectador, está a ver aquilo como se estivesse a fazer uma coleção e faltava ali o Almeida Garrett, que era uma injustiça para o Almeida Garrett. Não tem nada a ver com isso. Eu faço recensões literárias, coisas que me aconteciam, diz-me, pá, esta semana tem que ser o aniversário do Essa de Queiroz, tem que ser o Essa de Queiroz. E dentro que alguns são incontornáveis, o Essa de Queiroz, o Fernando Pessoa, são incontornáveis, a gente vai sempre lá bater. Mas o Almeida Garrett, não forçosamente, é um grande escritor, mas também é essa coisa das pessoas pensarem porque é que ele não o desenhou, porque é que não o desenhou. Será que tem alguma coisa contra? Não tem nada contra, não houve pretexto. Não houve pretextos, que também... Ainda não tive tempo na minha vida, não sei se alguma vez chegarei a ter, de me parar de desenhar, parar e pôr-me a desenhar só por prazer. Eu desenho por encomenda, por inputs. Agora vai sair um livro o livro do Saramago, eu preciso fazer uma coisa do Saramago, faz uma coisa do Saramago. Tem sido a minha vida, tem sido assim, não tenho esse tempo de relax, de criação específica. Não sei se alguma vez cheguei a ter. Mas... Há algum cartoon que o António tivesse visto e que pensou, gostava de ter sido eu a ter essa ideia? Sim, está vários. É vários. Lembra-se de algo? Lembro. Que é de um homem que foi o homem que mais me influenciou em termos de desenho, chamado David Levine. Vi um cartoon dele que era sobre um senhor, Wolfowitz, que saiu do governo para o Banco Mundial, depois meteu num escândalo, porque ele meteu também a namorada no pacote e tal, aquilo levou a um escândalo alto. E o David Levine desenhou, tirando partido do nome dele, desenhou com cara de lobo, mas sem deixar de ser ele. Se ele conseguiu, com uma mestria fantástica, misturar um lobo para um tipo que se chama Wolfowitz, não está mal. É genial. Fiquei deslumbrado com o engenho, com a criatividade, com a genialidade do David Levine. Mas isso fiquei várias vezes, lembro-me desta, mas fiquei várias vezes. Fiquei sempre muito pasmado a olhar para os seus desenhos. O que é que o António consegue desenhar de olhos fechados? E bem? Eu acho que nada. Houve uma altura em que eu poderia ter feito esse exercício, que era o Mário Soares. O Mário Soares acho que era capaz de desenhar de olhos fechados, naquela altura. Porque o Mário Soares era todo excessivo, quer dizer, eram umas bochechas, eram os olhos grandes, era um nariz. Portanto, aquilo era muito esquemático, era relativamente fácil. Neste momento não tenho ninguém. Bem, há um que já me vou favorizando cada vez mais, que é o Trump. Não é bem de olhos fechados, mas... Quase lá. Mas estamos perto. Se o António pudesse escolher um lugar improvável para expor um dos seus cartoons, qual é que seria? É preciso pensar muito nisso. Um lugar improvável. Não sei. Será um grande museu onde o cartoon não tem entrada, onde o cartoon não entra. Faz lembrar aquela coisa das boates com direito de... Então não, agora passa. Com o direito de... Podem impedir a entrada a alguém. É que se chama-se. Quando se passa pela... Não, no espetáculo, a identificação. Sim, mas eles têm o direito de negar a entrada, sabe o que é? Isso tem um nome, agora estava a escapar. E eu gostava de ver um cartoon no mesmo sítio onde o cartoon não possa estar. Não possa estar desse ponto de vista, não. Imagina um grande museu, só. Um Louvre, uma coisa dessa. O Louvre é grande demais, mas se um museu
com um cartoon lá metido no meio, como se fosse uma pedra ou um sapato, gostava de ver. O António prefere desenhar em silêncio ou com barulho de fundo? Com música? Também nunca me veio as luzes, não. Não, eu desenho com barulho ambiente, com pessoas à minha volta, com música, às vezes. Não, mas não. Quer dizer, há um nível de som que me pode perturbar. Se falar muito alto, não sei, pode-me perturbar em termos de concentração. Mas fora isso, podem falar, podem estar. Porque eu normalmente estou ao pé de outras pessoas quando estou a desenhar, me fecho num canto a desenhar. Isto convive com um nível médio de ruído e de barulho. Há bocadinho falávamos da tecnologia. Desenhar com o lápis ou desenhar já no digital? Perdão. Eu fiquei fora dos computadores, dos meios digitais, por opção. Ou seja, há uma coisa que também já falei nesta conversa, que é a imposição do fim do design. Fontocta. E eu nas técnicas tradicionais eu tenho, ao fim dos anos, adquiri alguns meios de tentar sair sem que se dê muito por isso. Tentar escapatórias, coisa que nunca consigo com o computador. Eu nunca tratei o computador por tu, foi sempre por você, por sua excelência, sempre com uma diferença. E, portanto, não deixei isso para a geração seguinte que já nasceu dentro do computador, pronto, tudo bem, tem o caminho todo aberto e fazem muito bem, nem todos fazem bem, mas alguns fazem muito bem e tiram excelentes resultados do computador. Portanto, o tradicional lápis. Diga? O tradicional lápis é o ideal para si? Não é só o lápis, é os pincéis, é as tintas, mas sempre coisas sempre técnicas tradicionais, digamos. Mas não é só o lápis, é a tinta, é a aguarela, é a coline, que agora tende a desaparecer, mas que não... Aliás, algumas vezes me perguntam que técnica é essa? São muitas, é tudo estudado. Está aí lápis, mas está nisto, está aqui. E a verdade é isso. Raramente eu utilizo só uma coisa para fazer um design. Raramente. Há lápis, mas também há tinta, há aguarelas, há muitas possibilidades. Temos que chegar a um resultado o melhor possível, o mais rapidamente possível. Se o António pudesse entrar num dos seus cartoons por um dia, qual é que escolheria? O que é que iria lá fazer? Não fazia, sabe? Há uns colegas vivem bem com isso, não, que é a história de se retratarem. E há uns anos atrás, um editor que me tramou, entre aspas. Eu fiz um livro e ele disse, bom, pá, o que você vai escolher? Está cheio de desenhos, de caricaturas de outros. Se escolher um é distorcer um pouco. Aquilo que as pessoas não têm é uma caricatura sua, que você devia fazer. Eu tive para um mês para fazer o raio da caricatura, sabe? Vou tentar. É um bocado caricatural, mas acho que se percebe. É como se existissem dois anjos, um anjo bom e um anjo mau. E o anjo mau, que é do cartunista, dai, força, tosse, estique. Mas depois é o anjo, você está aqui, tu és parvo. Então, uma vez que não podes fazer isso, então... Portanto, o lado bom e o lado mau em conflito. Portanto, um lado passa o caricatural, mas há algum instinto de defesa no próprio. Que é. Como é que é dizer? É um bocado inconsciente, mas não existe, não é? É uma certa... E do outro lado, o profissionalismo do carro, mas não, tens que fazer. E aquilo é uma coisa que não foi nada fácil fazer aquilo, eu não fiquei particularmente satisfeito com o resultado. Cumpriu a obrigação e fiz, mas não faço bem isso, não faço bem isso, falta de distanciação, percebe? Mas se o António pudesse entrar dentro do mundo que criou de um cartoon... Eu gostaria de dizer que gostava de ter, portanto, eu sei um conceito e depois, a partir do conceito, eu posso modelar.
uma plateia para ver o espetáculo do mundo, o espetáculo da vida, o espetáculo do nosso tempo. Uma plateia onde eu pudesse estar sentado a ver o espetáculo com alguma qualidade. E já agora a participar um bocadinho nele, porque não tendo eu a pretensão de influenciar os acontecimentos, mas digo que não, mas depois penso que sim. O cartoon deve influenciar um grãozinho de areia na engrenagem das coisas. É o que é pouco, mas é o que temos, é o que podemos. Qual é que foi o elogio mais inesperado que já recebeu? Já recebi alguns que não só são inesperados, como são injustos. Do meu ponto de vista, as pessoas usam, muitas pessoas, não são todas, usam as palavras com uma liberdade muito grande. E há pessoas que acham que me têm chamado genial. Isso não. E uma coisa que lhe tenham dito boa sobre o seu trabalho e que não esperava ter vindo dessa pessoa? Esta de tratarem por genial não é propriamente uma coisa má, é uma coisa injusta. Mas não é má. As pessoas estão a utilizar um superlativo como para me qualificar. O que eu acho que ser genial é qualquer coisa de exceção de um nível a que eu não estou. Eu estou bastante abaixo desse nível. E, portanto, as pessoas estão-me a elogiar, de facto, estão-me a elogiar injustamente. Eu não posso ser aquilo. Eu não me vejo dessa maneira, de jeito nenhum. Aliás, houve um dia um colega meu brasileiro teve muita graça, sei-se muito bem, porque eu fiz um desenho e ele escreve naquelas coisas do Facebook, genial e tal. E eu disse, tenha cuidado com as palavras. Você um dia se encontra um tipo genial, depois já gastou a palavra, está a ver? E ele responde com muita graça, não tem problema nenhum. Digo, olha, encontrei outro António. Então, teve graça, saiu-se muito bem, mas a questão é essa, quer dizer, eu não utilizo isso, acho que é um elogio, mas é quem quer chamar, eu não me revejo no elogio. Se me chamarem talentoso, posso aceitar. Portanto, não é propriamente falsa modéstia. É uma questão de nivelar as coisas. As palavras. Talentoso, enfim. Vai. Fica a dica, então, para quem estiver a ouvir. Por último, António, se pudesse jantar com qualquer figura histórica, viva ou morta, quem é que escolheria? Havia um que eu gostava de jantar, eu gostava de jantar com o Rafael Bernal Pinheiro, porque, para além de ser um tipo a roçar a genialidade, um talento enorme, podia ser um tipo muito divertido e boêmio, bem disposto. Gostava de o conhecer. Mas não é o único, há tantos, mas agora lembrei-me desse, de facto, era justo se pudesse reunir-me à mesa com ele, que ainda por cima era uma coisa que eu gostava de fazer, era um homem dos prazeres da vida, da comida, das noites, das festas, ao contrário do irmão, que é o colombano, que é um excelente pintor, foi o outro ano, acho que é um tipo taciturno, depressivo. O outro era a festa, o Rafael era a festa, era o excesso, tudo isso. Portanto, eu gostava de almoçar com o Rafael. Muito bem, António. Muito obrigada. Não? Está feito. Chegámos ao fim? Chegámos ao fim.